Olá, vamos dar início à nossa live informativa do canal oficial da Prefeitura Municipal para dar algumas informações sobre a pandemia, o Covid-19 e algumas informações a vocês da nossa população. Eu me chamo Fernanda, sou enfermeira por formação, atualmente estou na coordenação da Vigilância Epidemiológica aqui do município de Tremedal. E hoje nós estamos com dois convidados especiais e essenciais nesse processo do Covid-19, que é Tatiana, secretária de Saúde, e Márcio Ferraz, prefeito municipal. O objetivo desta primeira live, nós faremos outras lives com outros assuntos, mas o objetivo principal desta primeira live é para fazer um panorama geral das ações que já foram realizadas aqui no município em relação à pandemia e também está dando alguns esclarecimentos sobre os decretos que foram assinados até o momento. Então nós agradecemos a presença de todos vocês que estão aí acompanhando a live. Caso alguém tenha alguma dúvida, nós estaremos aqui à disposição para maiores esclarecimentos e contamos com a participação de vocês aí. Passo agora para a Tatiana, secretária de Saúde, para fazer esse panorama do que já foi feito até o momento aqui no município. Olá, tudo bem? Eu sou Tatiana, estou como secretária de Saúde do município. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas, desmentir algumas falas que têm sido feitas no município e à disposição para vocês. E dando início, eu queria deixar algumas ações que a Secretaria, junto com a Prefeitura, vem fazendo. Há cerca de 30 dias implantamos a barreira sanitária no início da cidade, para que possamos, a partir disso aí, ter o controle de quem entra, quem sai no município, quanto tempo vai passar, se vai ficar, se está vindo só fazer alguma entrega para algum fornecedor nosso, mas queremos estar à frente de tudo isso e monitorando todas as pessoas que têm entrado no município. Também queremos deixar claro para vocês sobre todas as ações que a gente tem feito. A gente tem investido no hospital municipal, fizemos algumas adaptações, capacitamos a equipe, estamos investindo em EPIs. Todos sabemos hoje a dificuldade que está sendo encontrar EPIs EPIs está bastante difícil de encontrar, mas estamos fazendo o possível para dar todo o apoio à equipe nossa. Nós também temos feito a higienização da feira livre do município, estamos monitorando todo o comércio. Então, assim, estamos à disposição, qualquer dúvida, estaremos aqui. Nesse momento, nós gostaríamos, o prefeito vai estar fazendo alguns esclarecimentos sobre decretos desde o início da pandemia, Alguns decretos já foram publicados, algumas alterações já foram feitas a depender da nossa realidade. E agora eu passo para o prefeito para poder fazer esses esclarecimentos. Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Como foi dito por Fernanda e por Tatiana, o município já fez alguns investimentos na proteção, algumas medidas foram tomadas no combate ao coronavírus. Sei que não é o suficiente, como em todo município pequeno o que nós estamos fazendo não é o suficiente para combatermos esse vírus. O papel principal e o mais importante é da sociedade, é de todos vocês, de que cada um se isole, de que cada um fique em casa, de que cada um só saia de casa se for necessário, se houver alguma necessidade. E mesmo assim, saindo de casa, o que eu peço a vocês, saiam com máscaras. Isso está no decreto, como eu já publiquei vários decretos de quando surgiu esse vírus para cá, já fizemos várias mudanças, suspendemos aulas, fechamos comércio por um período, mas pelo fato de muitos comerciantes clamarem a volta do funcionamento de alguns comércios, principalmente os comércios necessários, e aí nós reformulamos, fizemos novos decretos
onde abrimos o comércio para funcionamento, principalmente o comércio mais necessário, mas com algumas restrições. E essas restrições eu peço que sejam seguidas pelos comerciantes e pela população em geral, né? Principalmente o fato de circular pela cidade com máscaras, onde eu tenho visto, como eu andei pela cidade hoje, e vi várias pessoas, muitas delas sem a máscara. Eu sei da dificuldade de encontrarmos hoje máscara para compra, mas hoje está sendo confeccionado tanto pela Secretaria de Desenvolvimento Social do município, como muitas pessoas se propuseram em ajudar, em estar produzindo essas máscaras para a gente estar fazendo doação para as pessoas, principalmente para as pessoas mais carentes. No último decreto que nós fizemos, que foi o decreto 036 de 2020, e foi um decreto onde nós exigimos, eu vou ler aqui para vocês, que nós exigimos que essas pessoas que estejam entrando na cidade, que são pessoas que estão vindo de outros estados, outros municípios, principalmente cidades e outros estados onde já temos casos confirmados do coronavírus, a gente está exigindo desses motoristas, dos proprietários desses carros, que nos passem uma relação, uma lista dessas pessoas que estão entrando na cidade, para que a equipe de saúde faça uma visita em loco, para a gente fazer uma triagem dessas pessoas e estar monitorando. O que a gente mais exige é que essas pessoas, além de passar pela equipe de saúde para que seja feita a triagem, por mais que você não tenha nenhum sintoma, você deve ficar no mínimo 7 dias em casa, isolado, inclusive da sua família, né? Principalmente da sua família, porque eu sei do amor que nós temos pela nossa família. A gente tem que se isolar pelo menos 7 dias, as pessoas que não têm sintoma nenhum. Mas a equipe de saúde está preparada para estar fazendo essa triagem, para estar passando essas orientações, e o que eu peço é que essas pessoas sigam essas orientações. Isso é para um bem comum. Como eu já falei em outros vídeos, é para que a gente tenha dias melhores pela frente. Então eu preciso da cooperação, da colaboração de todos vocês. Como foi dito em um vídeo pelo senhor Reinaldo da Boa Sorte, ele tem transporte alternativo, né, faz viagens para São Paulo, e ele falou num vídeo que a Secretaria de Saúde deu uma autorização para que ele voltasse a fazer as viagens para São Paulo. A gente precisa ter muito cuidado nos áudios que a gente faz, nos vídeos que nós fazemos e postamos nas redes sociais. Primeiro a gente precisa analisar os conteúdos, olhar o que a gente está recebendo de documento, para sabermos realmente transmitir o que de fato é verdade. O município de Tremedal em nenhum momento deu autorização para nenhuma van, nenhum ônibus, nenhum desses transportadores fazerem viagens para São Paulo ou qualquer outro estado. Nem um órgão do município de Tremedal deu essa autorização, até porque não é competência nossa. A responsabilidade é do Estado, é da União. A responsabilidade sobre a ABA e sobre a BR é do Estado e da União. Então isso não é competência do prefeito de Tremedal, não é competência do prefeito de Belo Campo ou de nenhuma outra cidade pequena. Então o que a gente pode fazer é orientar. E o que nós fizemos, já que essas pessoas não pararam com essas viagens, é exigir deles, no mínimo, que eles entreguem para a gente uma lista das pessoas que estão vindo dessas cidades, para que a gente faça essa triagem, para que a gente faça um monitoramento dessas pessoas, para que a gente acompanhe e evite, de alguma forma, a disseminação desse vírus no município de Tremedal. Então, para isso, a gente precisa ter muito cuidado ao espalhar áudios, vídeos, principalmente quando são mentirosos. Eu ouvi áudios do senhor Heron, da esposa dele, da filha dele, vídeos também desse Reinaldo dizendo que o município deu autorização, que eles estão fazendo isso na legalidade. Isso é mentira. Esse transporte é irregular, todos nós sabemos disso, mas, como eu disse, eu repito, isso não é competência do prefeito de Tremedal e de nenhum prefeito de cidade pequena. E mais ainda, eu como prefeito não posso impedir que um tremedalense que está chegando de São Paulo ou de qualquer outra cidade entre no município.
essa aqui é a casa dele, é a casa dessa pessoa. O que a gente precisa é que essa pessoa que está entrando se apresente para a equipe de saúde, para que a gente esteja monitorando, esteja acompanhando de perto, para que, se porventura uma dessas pessoas tenha se contaminado com esse vírus, para que a gente evite a disseminação dele aqui no município. Essa é a primeira live que a gente está fazendo, a gente vai estar fazendo diariamente, eu acredito que a gente vai estar fazendo essas lives, para que a gente tenha a participação da sociedade nas decisões que a gente tome, tomando certo ou tomando errado, mas que essas decisões sejam tomadas por todos nós, porque trabalhando em parceria, fazendo tudo em parceria com vocês, eu tenho certeza que dá certo. Mas eu preciso, repito, eu preciso da compreensão de cada um de vocês. Não vamos espalhar vídeos mentirosos, áudios mentirosos, porque isso acaba prejudicando uma pessoa, acaba prejudicando uma sociedade, acaba causando pânico na sociedade. Inclusive difamando um cidadão que não fez o que foi dito. Por enquanto é isso. Bem, nós temos algumas perguntas aqui, né? Nós temos aqui, algumas pessoas estão acompanhando. Tem uma pergunta de Wilton Chaves, que pergunta que medidas serão tomadas caso tenha um caso confirmado de Covid-19 aqui no nosso município. Posso estar respondendo, a secretária pode estar complementando, né? Então, assim, tudo depende da evolução desse caso. Nós sabemos, né, que a medida principal, quando se tem um caso confirmado, é o monitoramento. Porque nem todos os casos eles serão encaminhados para o hospital, até mesmo para evitar a contaminação de outras pessoas. Então, assim, a medida principal é que essa pessoa fique monitorada em isolamento domiciliar, isolamento dentro da própria casa, né? Caso venha ter algum paciente que esteja com Covid-19 e infelizmente evolua para um quadro de gravidade, né? Esse paciente dará entrada no hospital nosso municipal, deixando bem claro que nós não temos um suporte, por exemplo, de ventilador, que não é uma realidade só de Tremedal, é uma realidade de outras cidades do nosso porte, né? Nós não temos. Então, assim, nós vamos manter esse paciente, nós já temos uma estrutura montada para que esse paciente aguarde que a vaga dele saia, né? E nós iremos regular para uma unidade de grande porte, que geralmente a Vitória da Conquista é a nossa referência, para que esse paciente tenha um suporte de UTI se for necessário, né? Caso seja um quadro leve, por exemplo, a exemplo de cidades vizinhas, né? Nós tivemos casos confirmados em cidades aqui vizinhas em que o paciente ficou em casa mantendo o monitoramento, né? Uma equipe da saúde monitora diariamente a evolução dos sintomas. Caso apresente algum sintoma de gravidade, é que essa pessoa é transferida para o hospital, inicialmente Tremedal e depois para uma unidade maior. Tá? Nós temos aqui também a pergunta de James Barros, que pergunta que medidas estão sendo tomadas aqui no nosso município na questão da distribuição de máscaras para pessoas carentes e também em zona de risco. Tatiana, quer explicar? Fizemos uma parceria com a assistência social, com a Secretaria de Assistência Social. A Secretaria estará confeccionando máscaras, já conseguimos o apoio de vários colegas da cidade, vários funcionários, pessoas que não são funcionários também, já disponibilizaram, já começaram a confecção. E assim que a gente tiver um número maior, a gente já começa a fazer essa distribuição. Acredito que em faixa de 2, 3 dias a gente já começa a fazer essa distribuição. Então, assim, caso alguém, né, tenha mais alguma dúvida, nós estamos aqui à disposição para estar respondendo. E assim, eu aproveito para poder estar reforçando a importância da população, né? Inclusive tem um decreto municipal que ele começou a valer a partir de hoje, né, dia 20, a importância, a necessidade, na verdade é uma exigência, que todas as pessoas usem máscara, né? Nós não sabemos por quanto tempo isso tudo vai durar. Então, assim, nós vamos ter que adaptar a esta realidade. Então, por isso a importância
de levar a sério essa questão do autocuidado. Muitas vezes nós recebemos denúncias, né, de pessoas que estão descumprindo os decretos, que a gente vai lá, fecha um bar, a polícia sai, a pessoa abre o bar. Então, assim, eu acho que esse é um momento de que toda a população tem que estar sensível, né, ao autocuidado, porque é uma proteção por você e por mim, por todos nós. Então, assim, a importância de sair de casa somente em extrema necessidade e também a importância de estar usando a máscara, né? A importância de estar usando a máscara de forma adequada. Nós sabemos aí que tem várias formas de usar a máscara caseira, máscara hospitalar, vários tipos. Então, assim, a importância de estar mantendo esse cuidado, de lavagem das mãos, são medidas simples e que a gente não pode deixar de continuar cumprindo, né? Então, a importância de estar fazendo isso. Vamos ver se tem mais palavras? Tem uma pergunta aqui da vereadora Mônica. Quais ações estão sendo feitas na saúde para enfrentamento do Covid-19, especialmente no hospital? Como está sendo gerido o recurso também para esse fim? No hospital foram tomadas algumas medidas, feitas algumas mudanças, né? Lá nós temos 3 acessos, quem vai falar melhor sobre isso é a secretária, mas eu vou adiantar já algumas partes aqui. Tem 3 acessos no hospital e o principal deles foi fechado porque nós fizemos algumas mudanças no interior do hospital, onde ficaram algumas salas, alguns leitos para recepcionar pessoas que porventura não tenham se contaminado com o coronavírus, né? Estejam contaminados pelo coronavírus, tenha se contaminado. Então nós fizemos essas mudanças, mas quem vai falar melhor sobre elas é a secretária Tatiana. E quanto ao recurso, todos os municípios receberam um recurso e esse recurso está sendo aplicado da melhor maneira possível, né? Comprando equipamentos para a proteção da equipe de saúde, né? Das pessoas que estão envolvidas nesse processo, e com medicamentos também para o hospital e com essas mudanças também que foram feitas lá dentro do hospital. Então, fizemos algumas adequações no hospital para atender melhor um paciente que venha com uma suspeita e que para esse paciente não contamine outras pessoas no hospital, como a nossa equipe, por exemplo. A gente seguiu alguns protocolos, nomeamos as entradas como A, B e C, certo? Para que o paciente de coronavírus, de uma suposta suspeita de coronavírus, ele entre, que tenha uma entrada especial para ele, para que por exemplo, para que uma gestante não adentre ao hospital pela mesma porta de entrada de um paciente suspeito. Então, criamos lá 3 entradas. A gente no início tinha mantido a principal entrada nossa para o paciente de corona é a porta principal do hospital, a porta que todos conhecem como porta de emergência. Então, de início, mantemos essa porta fechada para que atendêssemos as pessoas pelo lado de fora, pela janela, mas percebemos que a população não se adequou a essa forma. Então, essa semana já mudamos a forma de adentrar, deixamos a porta aberta para que o paciente entre, mas o que a gente está prezando é que o paciente de suspeita não tenha contato com outras pessoas que estejam sendo atendidas no mesmo momento pelo hospital, pela equipe do hospital. Voltando a falar desse transporte alternativo, né, do translado que é feito de São Paulo para Tremedal ou de outros estados, eu fiz uma solicitação direta ao governador Rui Costa, né? Falei com ele por telefone hoje, cobrei algo mais positivo com relação a isso, até porque esse transporte, como de fato ele é ilegal, eu cobrei dele uma fiscalização mais rígida para que essas pessoas, se tiverem que fazer, que façam com determinação do Estado, seguindo as determinações do Estado, não do município, porque o município não tem competência para isso. Mas eu cobrei dele, exigi dele para que fosse feita uma fiscalização mais rígida com esse transporte.
caso tenha mais alguma pergunta, né, nós vamos dar mais um tempinho aqui para mais dúvidas, né, esclarecimentos. Eu vou aproveitar esse momento para estar passando o boletim de hoje, né, o boletim epidemiológico. No momento nós temos 8 casos suspeitos, desses 8, 4 foram descartados, né, porque evoluiu para outra patologia e aí foi descartado para Covid. 3 tiveram resultados negativos. Um desses suspeitos está aguardando a coleta, né, do material para que a gente saiba se é um caso ou não. E nós temos 40 pessoas em monitoramento. Quem são essas pessoas? São pessoas que vieram de áreas, né, como São Paulo ou outras localidades onde está tendo essa transmissão comunitária. Então essas pessoas, elas chegam aqui no município e elas entram nessa nossa lista de monitoramento. Então é enviada uma mensagem, né, diária ou a cada 2 dias para poder saber se essa pessoa está evoluindo para algum sintoma ou não. E é neste momento que eu faço novamente um apelo, né? A barreira sanitária está lá instalada de 6 da manhã até meia-noite. Inicialmente nós estamos fazendo assim. Mas caso você chegue em um horário diferente desse da barreira, se apresente na barreira em um outro horário, fale que você chegou, porque assim, nós não temos a nossa intenção é ajudar a população e evitar que haja circulação do vírus. Então se faz de grande importância que todas as pessoas que venham dessas áreas de transmissão comunitária, elas se apresentam ao serviço de saúde para que elas possam ser monitoradas. E assim, nós estamos enfrentando algumas dificuldades nesse sentido. Pessoas que acham que pelo fato de terem chegado assintomáticas, o que é isso? Ter chegado sem nenhum sintoma, acham que não pode estar com a doença, e a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que nós temos aqui exemplos de cidades vizinhas que a pessoa chegou de São Paulo, por exemplo, sem nenhum sintoma, e 8 dias depois a pessoa foi apresentar sintomas, inicialmente gripais comuns, e aí depois evoluiu e foi um caso confirmado de Covid. Então assim, esta é a importância de que você se apresente. A nossa intenção é estar ajudando a população de modo geral. Então assim, não há necessidade de fugir, de ficar se escondendo, porque isso só dificulta ainda mais o nosso trabalho. Falando mais das fronteiras, das barreiras sanitárias nos acessos que temos ao município, é complicado colocarmos uma barreira em cada acesso porque nós não temos equipe suficiente para isso, sem falar que o município de Tremedal é muito extenso, são quase 2.000 km² e nós fazemos fronteiras com 7 municípios, incluindo o estado de Minas Gerais ali com a cidade de Nieiras. Então é muito complicado você evitar a entrada de pessoas de outras cidades, você ter controle total sobre isso. Por isso que a gente precisa da participação de vocês, da compreensão nessa parte de cada um que está entrando no município, para a gente estar fazendo esse monitoramento. Então o município de Tremedal tem essa dificuldade, tem essa dinâmica muito complexa, diferente de outros municípios como Belo Campo, como Piripá, que são menores em extensão territorial, é mais fácil você fazer aquele controle, mas a gente está aqui para isso. A preocupação não é só nossa, a preocupação tem que ser de cada um de vocês. Por quê? Foi perguntado aqui por pacientes mais graves qual seria o procedimento. Esse procedimento não é só de Tremedal, é de toda cidade pequena. Os pacientes mais graves serão encaminhados para a Vitória da Conquista, porque nenhum município pequeno tem UTI, tem leito com respirador, não, nenhum município pequeno tem. Vitória da Conquista tem, mas não vai dar conta de atender todos esses municípios se porventura esse vírus se disseminar por todos eles. Então a gente precisa ter essa responsabilidade de cada um fazer a sua parte, né? Aqui em Tremedal os comércios estão funcionando, alguns com restrições e outros só em forma de delivery, só entrega. E está dando certo, mas o que não pode de forma alguma a sociedade se aglomerar, ver fila gigantesca de pessoas e não mantendo a distância mínima de 1 metro, 1,5 metro e não usando máscara. A gente precisa da participação de vocês. Então essa live é a primeira de muitas que teremos. Eu quero a participação de vocês. Façam perguntas, façam sugestões. Amanhã a gente vai estar aqui novamente para estar falando mais.
e espero que vocês tenham gostado. É uma iniciativa, né, de um trabalho que a gente está fazendo. A gente está fazendo em parceria com os 11 vereadores e eu sei que todos os dias um cobra isso, um cobra aquilo e a gente não tem condição de atender a todas as demandas, de fazer a tudo que é pedido para a gente, do que é solicitado para a gente, mas a gente está fazendo o possível para proteger a cada um de vocês, para evitar que o vírus venha para nosso município, mas eu preciso, de fato, da compreensão e colaboração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima live, até amanhã, se Deus quiser.